Olá, melhorandos e melhorandas! Aqui é o Vitor Pelite falando. Aqui na Melhorando Investimentos, trabalhamos com investimentos de curto, médio e longo prazos, de modo a dar maior liberdade financeira para as pessoas. Então vamos lá? No vídeo de hoje, irei falar sobre quantos fundos imobiliários ter na carteira e por que devemos nos preocupar com essa quantidade. Lembrando que esse vídeo não é nenhuma recomendação de compra ou de venda. Antes de iniciarmos, é importante verificar esse gráfico, que mostra a quantidade de risco na carteira com o número de ativos que temos na carteira. Veja que à medida que aumentamos a quantidade de ativos na carteira, o risco também diminui. Isso acontece pois as chances de um ativo ter uma performance ruim, ou seja, uma baixa rentabilidade, são cada vez menores à medida que aumentamos o número de ativos na carteira. Podemos ver que a partir aproximadamente do 12º ativo, o impacto de redução do risco de cada novo ativo na carteira se torna muito reduzido, chegando ao ponto de praticamente não causar uma redução do risco mais. Portanto, o mínimo de ativos que devemos ter na nossa carteira são 12. Se observar o gráfico, podemos ver que o risco nunca chegará a zero, independentemente do número de ativos. E isso acontece devido ao risco de mercado, pois ele sempre estará presente. Risco de mercado é o risco inevitável que temos ao nos expormos à bolsa de valores, à renda variável. Assim como aconteceu na crise de 2008, na crise da Covid-19 em 2020, todos os ativos caíram. Independentemente do número de ativos que a pessoa tenha na carteira, ela terá sofrido uma queda. Então, isso demonstra o risco de mercado. A exposição mínima que devemos ter sobre cada ativo, isto é, o percentual da carteira mínimo que devemos ter em cada ativo, para mim, é no mínimo 1%. Digo 1%, pois caso ele tenha um percentual menor do que isso na carteira, o tempo despendido com estudo e acompanhamento dele será muito grande perto do quanto ele representa na sua carteira, de modo que a relação risco-retorno não compensa nesse caso. Para a minha carteira, para evitar o excesso de fundos imobiliários e inclusive a dificuldade no acompanhamento de tantos ativos, prefiro não ter nenhum com menos do que 3% da carteira. A exposição máxima que devemos ter em cada fundo imobiliário, isto é, o percentual máximo da carteira que cada fundo imobiliário pode representar, deve ser feito de acordo com a seguinte conta. De acordo com aquele gráfico que mostrei para vocês, 100% da carteira dividido pelo mínimo de ativos, como eu falei para vocês, de 12 ativos, dá aproximadamente 8. Logo, o máximo de exposição que podemos ter para cada fundo imobiliário é 8% da carteira. Caso tenhamos um fundo imobiliário com mais do que 8% da carteira, corremos um risco de, caso ele desempenhe mal, ou seja, tenha uma má rentabilidade, ele estará comprometendo um percentual muito significativo da nossa carteira. Para a minha carteira, para evitar o excesso de exposição a um único fundo, eu prefiro não ter exposição de mais de 5% da carteira em um único fundo imobiliário. Pensando agora em um exemplo prático, caso tenhamos 20% da nossa carteira com fundos imobiliários e pensando na exposição mínima de 3% para cada fundo imobiliário e de no máximo 5% para cada fundo, teremos um número de no mínimo 5 e no máximo 7 fundos na nossa carteira, para estarmos corretamente diversificados. Caso tenha uma alocação de 50% da carteira em fundos imobiliários, para manter uma diversificação saudável, devemos ter entre 10 e 17 fundos imobiliários. Caso seja uma carteira 100% focada em fundos imobiliários, claro que isso não é recomendado, mas apenas um exemplo, é necessário no mínimo 20 fundos imobiliários e no máximo 33 fundos. É muito importante você verificar qual o número máximo de fundos imobiliários que você consegue acompanhar, pois é importante que você leia todos os relatórios gerenciais de cada fundo imobiliário e pelo menos a cada 6 a 12 meses fazer uma revisão geral da carteira, de modo que verifique se tem fundos imobiliários que devem sair, fundos imobiliários que devem entrar na carteira, e assim vai. Se tiver um número muito elevado de fundos imobiliários na carteira,
corre-se o risco de não conseguir acompanhar adequadamente todos esses fundos que você possui. Caso deseje se expor aos fundos imobiliários através de ETFs, como o XFIX11, por exemplo, não vejo problema em ter esse único ativo representando toda a alocação em fundos imobiliários. Porém, hoje ele é o único ETF que investe no setor, não trazendo muitas opções para escolhermos, infelizmente. Se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com as pessoas que já investem ou que querem investir em fundos imobiliários. Até o próximo vídeo e muito obrigado!